oi, meus pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. E hoje, novamente, estamos com um convidado mais que especial, Erivelton. Acho que todo mundo já conheceu ou vai conhecer ele. O Alexandre e eu, Juliana. Por favor, Erivelton, pode se apresentar pra gente. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Meu nome é Erivelton Oliveira. A minha principal atividade é ser jornalista, né? Eu sou jornalista há quase 35 anos, mas a vida acabou me abrindo outros caminhos aí nesses tempos. Acho que é sobre isso que a gente vai conversar, né? Erivelton, como foi a tua infância em Curitiba? O que você fazia? Como foi aqui? O que normalmente tinha para fazer? Como era a tua infância? Brincadeiras? Bom, eu nasci em 1963, né? Minha família morava ali no bairro Capanema. Eu nasci no Hospital de Clínicas, né? HC? No HC. E quando eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, minha família se mudou para o AU. E o AU eu passei praticamente mais da metade da minha vida. Eu saí do AU com 34, 35 anos e, né, 2/3 da minha vida praticamente vivi lá. E era uma casa de rua e a minha infância foi uma infância normal da década de 60 e 70, né? A gente jogava bola na rua, bete, brincava de esconde-esconde, polícia ladrão, esse tipo de Padrão brincadeira. criança mesmo. Padrão criança. A gente ia para a escola a pé, normalmente, voltava a pé. Normalmente ia um adulto e a criançada, ou um adolescente e a criançada. Então foi uma infância, que eu diria uma infância normal para a época, né? Sadia. A minha família não era uma família, nunca foi, né? Nunca tivemos muito dinheiro, mas a minha mãe e meu pai, eles nos deram o que era fundamental, que era a educação e o exemplo deles, que eu acho que foi algo que me marcou pro resto da vida, assim. Eu sempre penso nas coisas que meu pai faria, nas coisas que a minha mãe dizia na época. A minha mãe ainda é viva, né? Tá com 91 anos. E meu pai faleceu em 2013. E o meu irmão, eu tinha um outro irmão, faleceu em 2012. O irmão mais velho, que ele era... Hoje se diz especial, né? Mas ele tinha uma deficiência mental grave, porque ele nasceu com o cérebro atrofiado. Então, aí tive mais um outro irmão, que é o meu irmão mais velho, que tem 67 anos, 68 por aí. E tivemos mais 2 irmãos que também faleceram. Então, nós crescemos na casa, eu, meu pai, minha mãe e os 3 irmãos. Legal. Você também passou pelo CEP? Você foi lá no estadual? Fui. Eu estudei sempre escola pública. Eu fiz do 1º ao 3º ano na escola Santa Cruz, que era hoje uma escola que não existe mais, que é junto à igreja Nossa Senhora Medianeira, na Anita Garibaldi. Ficava mais ou menos 1 quilômetro de casa, no sentido norte. Conheço, moro próximo ali também. Aí no quarto ano eu fui para o Aline Pichetti, que era mais ou menos 1 quilômetro da minha casa no sentido sul, ali em direção ao centro cívico. Daí fiquei no Aline Pichetti até a 7ª série, e na 8ª série fui para o estadual. Fiz o 8º ano lá e depois fiz o curso de edificações, o curso técnico. Aí, digamos, a minha primeira formação, né? Eu fui técnico de edificações e eu trabalhei durante um bom tempo com projeto, com esse tipo de coisa, que foi inclusive o que me colocou a primeira profissão no mercado de trabalho foi como desenhista, como projetista, enfim. Legal. E eu fiquei nessa profissão até começar a trabalhar em alguma coisa na área de jornalismo. Como que foi essa transição, assim, porque uma coisa basicamente não tem nada a ver com a outra. É que assim, até tem. Até tem? Eu não sei qual é a relação física que existe entre isso, mas tem muitos amigos meus que eram da arquitetura ou que eram da engenharia que acabaram migrando para o jornalismo um tempo depois. Mas assim, tem uma história no meio aí, né? Eu entrei no curso de edificações, fui até o 3º ano. Quando eu estava para fazer o 4º ano, eu fui para o quartel. Daí eu fiz NPUR no quartel. E é um ano, né? Então, eu fiz o 4º ano de edificações, que era à noite, com o quartel. Não foi um ano muito fácil, né? Bem puxado, enfim, porque o quartel exige bastante. Eu fiz o NPUR, que é um curso mais tranquilo, mas ainda assim foi puxado. E nesse primeiro ano, quando eu fiz o 4º ano, eu fiz o vestibular, o meu primeiro vestibular. E eu tinha dúvida se eu faria vestibular para jornalismo, para continuar na área de arquitetura, engenharia ou psicologia. Eram minhas 3 opções de curso.
E aí eu fui lá atrás, quando eu era criança, quando eu estudava em Aline Pichetti e nas outras escolas, que as professoras, uma professora em especial, a professora Claudete, dizia que eu tinha que trabalhar com texto, que eu tinha que escrever e tal. E aí naquele momento eu pensei, bom, dessas 3 aqui é que tem mais a ver com escrever e tal, eu acho que é o jornalismo. E aí fiz o vestibular para jornalismo. Só que não passei nesse ano, né? Até porque seria quase um milagre passar depois do ano que eu tive. Eu não estudei nada. Sim, imagina, né? E aí no ano seguinte eu já trabalhava, né, com um escritório de engenharia. No mês de setembro, mais ou menos, eu acho que foi, porque o vestibular na minha época ele era no começo do ano, ele era em janeiro. Então acho que foi em outubro, eu disse, bom, agora eu vou estudar para o vestibular. Eu não fiz cursinho, né, peguei os meus livros, meus cadernos, a apostila do meu irmão, enfim, e estudava tipo 6 horas por dia, 4 horas por dia. Fiz vestibular e passei, e aí fiz o curso de jornalismo. Então essa transição, na verdade, é uma coisa mais ou menos, foi um momento em que eu parei para pensar o que eu faria da minha vida dali para frente, né? Que você se identificava mais também. E aí descobri que realmente era isso, né? Quando você entra, você conhece os colegas e começa a aprender, e principalmente quando você começa a trabalhar, daí você, poxa, aqui é o meu lugar, né? Legal, ainda falando sobre trabalho, Erivelton, eu vi que teve um momento na sua vida que você passou como, me corrija por favor, que você passou como estagiário na rede ferroviária. Isso na parte de estágios ainda, antes do quartel? Não, foi depois do quartel, aí eu já estava no 3º ano da faculdade, entendi. que foi o ano em que as coisas mudaram de novo, né? Digamos, aí vem a minha segunda habilidade, né? A gente, não sei se é normal isso ainda, mas tinha um painel de editais lá no nosso andar da faculdade, e tinha lá Rede Ferroviária Federal, contrata estagiários. E foi lá, pelo menos uns 10 da minha turma, e eles contrataram 2, eu e a Thaisa. E aí eram do Departamento de Comunicação da Rede Ferroviária Federal, né? Como é que era? Quinta, eu não lembro mais o nome do departamento, mas era o departamento da 5ª Regional da Rede Ferroviária Federal. E ali eu conheci o Gilberto Larsen, um jornalista que era o meu chefe, né? E infelizmente ele morreu ano passado, não foi de Covid, ele morreu. Que bom. Ele teve um câncer devastador. E o Cláudio Dalla Beneta, um outro jornalista. Jornalistas assim, tipo, já com pelo menos 10, 15 anos de profissão, né? Jornalistas que foram, de certa maneira, uma referência para mim. E tinha ainda a Beatriz, que era Relações Públicas, e eu e a Thaisa ali aprendendo a fazer as coisas. O que a gente fazia, né, nesse período? Escrevia release, eu penteava release, né, que pegava informações da rede, fazia um release e mandava para as redações, ou acompanhava, às vezes, jornalistas em trens da rede ferroviária, que fazia uma ou outra matéria, e, enfim, fazia informes, um jornalzinho da rede. Esse era o nosso trabalho. Eu continuava, aí a coisa começou a ficar bem complicada, porque eu continuava fazendo faculdade, que era a maioria das disciplinas já era à noite, né, já era o 3º ano, ia para a rede ferroviária de manhã e ainda tinha o meu trabalho de desenhista à tarde. 2 trabalhos, então. Eram 2 trabalhos. Mais ou menos ali pelo mês de agosto, o Cláudio, esse jornalista, chegou para mim e falou: Erivelton, a TV Curitiba está precisando de um repórter. O Jamur Júnior era o diretor da época, não sei se vocês o conhecem, mas é outra pessoa que também é legal para falar sobre. Perfeito. É um dos, digamos, ele já deve estar com mais de 80 anos, se eu não estiver errado. Espero que não. Ele foi um dos primeiros apresentadores de jornal, fazia o show de jornal, enfim. Era um cara muito, muito conhecido. Mas na época ele era diretor da TV Curitiba. E aí o Cláudio falou: ele está precisando de alguém lá, vai lá falar com ele. Eu falei: não, Cláudio, não tenho essa pretensão de trabalhar em televisão. Até porque eu me imaginava como jornalista trabalhando numa redação cheia de gente, com cigarro, café, as redações filmes, que a gente via dos filmes. Exatamente. Aquela fumaceira e tudo. Aí ele insistiu: não, vá lá, cara, eu acho que você pode dar certo na reportagem. Eu falei: Cláudio, poxa, aí acabei indo, né? Foi. Um não eu já tinha. Daí eu fui e o Jamur tinha a seguinte situação: ele tinha 2 repórteres lá, uma inclusive era da minha turma, a Alessandra, e a outra era a Emília. E ele queria montar a 3ª equipe, falou: eu quero montar uma equipe agora, mas eu prefiro um homem para montar essa equipe.
E todos os outros que foram lá atrás da vaga eram mulheres. Então ele acabou optando por mim, por ser homem, né? Aí o Jamur, inclusive, falou, não, eu vou fazer de você um repórter super conhecido nacionalmente, você vai ter um visual assim, assado. Na época tinha o Narciso Assunção, outro jornalista negro, o primeiro jornalista negro aqui do Paraná. Mas hoje eu vendo as fotos, eu até acho que a gente realmente tinha uma certa similaridade, apesar do cabelo diferente, enfim, mas o formato do rosto era parecido. Só que o Narciso tinha quase 2 metros de altura, né? Mas o Jamur veio com essa, enfim. O Narciso era repórter do Canal 4 e eu na TV Curitiba, que era um canal da Bandeirantes na época, mas ainda não era Bandeirantes. Era um canal independente aqui de Curitiba. E aí acabei ficando na vaga, entrei em agosto e aí comecei a trabalhar à noite na TV Curitiba, né? E aí, essa altura, mais ou menos, eu cheguei na faculdade e falei, olha, eu vou ter que faltar alguns dias aí porque eu ainda estou no meu emprego da tarde, no emprego de manhã e a faculdade. Nossa, eu tinha 4 coisas para fazer em 3 períodos. Aí eu ia de manhã para a rede, à tarde pro escritório. Fiquei no escritório mais ou menos um mês até conseguir fechar os projetos que eu estava fazendo, né? E a TV à noite. Daí depois eu consegui, eu fiquei pouco tempo à noite, na verdade, às vezes fazia uma outra matéria, mas comecei a trabalhar à tarde na TV. E assim foi, de agosto até dezembro. Em dezembro me chamaram na RPC, o Celso Nascimento, que é o autor do blog Contraponto, né? Me chamou na RPC, ele era o chefe de reportagem, e disse, olha, a gente tem uma vaga aqui para fazer férias em janeiro na RPC, te interessa? E eu na TV Curitiba estava registrado e tudo, falei, putz, mas sair de um emprego que eu já tenho para fazer férias em outro emprego? Aí pensei, aí chegou num momento que eu raciocinei o seguinte, bom, se for para ser, será, né? Eu não queria nada com televisão e de repente me surge essa oportunidade de trabalhar na Globo, né? E eu ganhava na TV Curitiba o equivalente aí, não lembro qual era a moeda, mas acho que a moeda era o cruzado, ou o cruzado novo, uma coisa assim. Eu ganhava na TV Curitiba, vamos imaginar, R$1.000 por mês. E na TV Paranaense eu ia ganhando R$3.500 por mês, né? Para fazer um mês de férias. Bom, na pior das hipóteses, eu ganho um dinheirinho para guardar. Né? Aí fiquei na RPC fazendo férias janeiro, fevereiro e março. Nesse período, em final de março, Miguel Tanamati, que é outro repórter também, que era o repórter de rede da TV Paranaense nos anos 70 e 80, ele era diretor de jornalismo da Band, aqui em Curitiba, era a Rede OM. E ele me chamou para trabalhar com ele. Eu falei, não, Tanamati, eu estou na TV Paranaense até abril e tal. Ele falou, não, mas a gente tem interesse em você, termina as férias lá e vem para cá. Daí eu cheguei na TV e falei, olha, eu preciso saber se vocês vão ou não vão me contratar, porque eu recebi uma outra proposta da Bandeirantes e tal. Aí eles falaram, não, fica tranquilo, a gente vai te contratar. E aí fiquei contratado na RPC de 80, na verdade eu entrei em dezembro de 86 até fevereiro de 2013. Bastante tempo. Daí perceberam que eu não dava mais pra coisa. Meu período de teste acabou. Foram 27 anos. De teste, poxa. Daí acabou o teste. Ju, quer? Não, pode ir. Eu ia te perguntar agora essa questão, Erivelto, dos desafios de trabalhar na TV. Como foi isso? Como é lá dentro? Eu acredito que muita gente tem essa curiosidade, né? Como é lá dentro? Olha, para ser muito sincero com você, assim, como é lá dentro hoje, eu sinceramente não sei. Mudou bastante. As coisas mudaram muito, né? Mudaram em qualidade, mudaram em abordagem, mudaram em tecnologia, em quantidade de pessoal. Então, hoje, eu não sei como é uma redação. Imagino que não deva ter mudado tanto assim, até porque o jornal continua mais ou menos igual. Às vezes eu vejo um jornal, como é que é, Boa Noite Paraná hoje, e me remete a um Paraná TV ou até um jornal estadual de 30 anos atrás. Legal. Os assuntos são exatamente os mesmos, cobertos exatamente da mesma maneira, com o mesmo texto. Então, não houve aquela grande evolução assim. Né? Só a parte tecnológica, então, de uma maneira geral. Sim. Mas eu comecei totalmente cru em televisão, né? A minha primeira entrevista, que eu fui fazer uma passagem, uma abertura de reportagem, foi com o Luiz Felipe Ragimussi. Ele era secretário de Justiça ou de Segurança Pública, eu não lembro exatamente. E eu fui fazer a abertura da entrevista com ele, uma frase que eu dizia, e eu não conseguia gravar. Não vinha o texto, e eu comecei a suar e tal. A gente ficou mais ou menos meia hora. E ele ali super paciente. Que ótimo, né?
ele foi um cara super parceiro. E aí, quando eu fiz a entrevista, ele falou, não, fica tranquilo, esse tipo de coisa acontece e tal. E depois, claro, daí você vai pensando de outras maneiras para não passar o mesmo vexame, né? Nunca mais passei esse vexame na vida depois. Mas você vai aprendendo a andar, caminho se faz caminhando, né? Perfeito. Então você vai aprendendo a fazer as coisas. E assim foi. Comecei num estágio de reportagem, a gente diz que é o repórter que faz buraco de rua, né, e tal, e vai depois para uma outra matéria, faz primeiro matéria para o jornal local, depois para o jornal estadual, depois para os jornais de rede, e assim vai indo a sua evolução na sua trajetória. E eu fiquei de 86 até 99 na rua, né? Em 99, eu diria assim, por uma coincidência do destino, enfim, eu acabei indo para a bancada, né? Porque não era para ser eu o apresentador do Paraná TV, mas as circunstâncias me colocaram lá. E aí fiquei na bancada do Paraná TV de 99 até 2011, que foi o período que... E aí saí, fiquei um ano no treinamento e outras atividades, e em 2013 veio a demissão. Entendi. 2013, então, daí você saiu ali da parte... Eu saí da TV Paranaense, mas fui para a RIC. Para a RIC TV, entendi. Eu fiquei 2 anos na RIC. Foi um processo muito a saída da TV, eu nunca conversei exatamente com o meu chefe dos motivos, enfim, até a qualquer hora eu quero bater um papo com ele sobre isso. Porque a gente se encontrou acho que 1 ou 2 vezes depois também. Mas assim, quando eu saí da apresentação, eu saí em dezembro de 2011. Na verdade, fiquei em janeiro e fevereiro de 2012, porque o Wilson Soler, ele era apresentador do Bom Dia, e eu voltei das minhas férias, em vez de ir para o primeiro, fui para o Bom Dia, porque o Jason, né, que vocês conversaram com ele, estava no primeira edição, estavam gostando dele, e eles deixaram ele lá. E aí me chamaram e disseram, olha, a gente está querendo que você assuma outras funções aqui na empresa, enfim, queremos que você cuide do treinamento, que era uma atividade muito legal da TV, eles capacitação ali de profissionais. Queremos que você cuide do treinamento. Daí eu falei, não, mas dá para cuidar, mas eu vou precisar de uma estrutura. Se vocês vão colocar uma pessoa com a minha formação, com o meu conhecimento, com o meu salário para ficar dando treinamento? Sem um espaço para trabalhar. Tá, e para os próprios trainees, eles precisavam de um espaço. Daí construíram uma redação, fizeram uma coisa bem bacana, e foi uma redação muito legal. Dessa turma tem a Luísa Vaz, dessa turma, repórter que está em São Paulo. Que você ministrou treinamento, no caso. Foi um treinamento muito legal, porque praticamente todos do treinamento eram com 20 pessoas, né? Essas 20 pessoas, em algum período, por algum período, trabalharam em alguma empresa da RPC, ou na TV Paranaense, ou em outra no interior, ou na Gazeta do Povo. Legal. Quer dizer, em algum momento trabalharam lá. Eu tenho contato com alguns deles ainda, enfim, foi um período bem bacana. E depois que terminou o treinamento, que era um período de 4 meses, eu fui para a eleição, coordenar a eleição, que daí é um trabalho bem de redação mesmo, né? Não estava muito feliz fazendo isso, mas estava entendendo. E aí, quando chegou o final do ano, passou a eleição, aí eu fui falar com o chefe, ele disse, pois é, a gente está tentando uma posição para você aí, mas está difícil por causa do seu salário, enfim e tal. E aí não deu outra, né? Eu saí de férias, quando eu voltei de férias, já não estava mais no quadro. E aí só que aconteceu que eu saí da RPC numa quinta-feira, na sexta-feira eu fiz uma postagem no Facebook, tal, uma postagem que deu aí alguns milhares de visualizações e comentários. Enfim. Alcançou bastante gente. Alcançou muita gente para a época, né? Hoje é quase nada. E daí no sábado me ligou o José Nascimento, que é um amigão meu, assim, também ele era da TV Paranaense, saiu. Ele era o diretor da RIC e me chamou, olha, a gente tem interesse que você venha para cá e tal. Eu falei, olha, Nascimento, obrigado pelo convite, mas eu não quero agora, estou pensando ainda. Aí tinha outras propostas, inclusive ir para a Câmara Municipal como chefe do departamento de diretor de comunicação da Câmara, outros projetos para ser sócio de empresa, enfim. E aí eu fiquei naquela, né? Fiquei fevereiro, março, aí em março eu voltei a falar com o Nascimento, aí a gente acabou acertando e eu fui para a RIC, entrei em abril, 1º de abril. Na verdade eu entrei na TV Paranaense, o meu registro profissional foi em 1º de abril.
E na RIC foi em 2 de abril. Né? Eu comecei dia 1º, mas aí foi em 2, por uma questão lá de dias trabalhados, trabalhista. E daí fiquei na RIC durante 2 anos e também na RIC aconteceu algo do tipo assim, a minha linguagem era uma linguagem muito RPC para a RIC. Entendi. Eles achavam que eles deviam ter alguém com mais jeito de programa policial. E eu entendo, como é o Rivaroli hoje, que desde que eu saí é o Rivaroli que está lá no Paraná no ar. E aí fiquei nessa, né? Saí da TV, eu tinha montado uma empresa de comunicação, comecei a trabalhar com isso, enfim. Só que aí a gente já vai para a terceira transição, né? Já, vocês não perguntaram, mas eu vou falar. Que foi, eu comecei a sentir... quando você trabalha com... a minha empresa era uma MEI, que eu fazia o quê? Fazia evento, fazia treinamento, media training, atividades desse tipo assim. E era um trabalho meio solitário, né? O media training às vezes fazia para 2, 3 pessoas e tudo, mas não tinha ninguém, eu não tinha um parceiro, não tinha ninguém acima de mim, ninguém abaixo de mim. E comecei a sentir falta disso. E um belo dia, em 2015, eu saí da RIC em abril, né? E aí passou maio, junho, julho, agosto, eu estava trabalhando. E empresa também, né? Às vezes você tem trabalho, às vezes não tem. Demandas. E aí no mês de novembro, eu estava lá cortando grama em casa, e ouvindo rádio e tal, acho que era Band ou a CBN, e eu vi uma notícia assim, o prazo para filiação partidária para as eleições do ano que vem caiu de 1 ano para 6 meses. Eu falei, nossa, que coisa. Eu vi que o prazo caiu, eu poderia até ser candidato. Daí falei, nossa, imagina, né? Para candidato a vereador. Mas quando eu fui para dentro de casa, eu liguei para o Marden Machado, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Que é outra pessoa para vocês conversarem com ele aqui. Ele é crítico de cinema. Legal. E ele trabalhava na época como assessor, jornalista, assessor do TRE. Eu liguei para ele, Marden, que história é essa aí de que agora o prazo para filiação é de 6 meses só? Ele falou, pois é, o Congresso mudou isso esse ano, enfim. Porque você está querendo ser candidato? Eu falei, não, é só por curiosidade mesmo que eu vi a notícia e só para ter certeza. E aí, a partir daquele momento que eu liguei para ele, eu falei, putz, acho que eu fui contaminado, né? Mas ainda passou novembro, dezembro, e em janeiro eu comecei a pensar, bom, se eu vou realmente ser candidato a alguma coisa, eu tenho que começar a pensar num partido, né? Não tem candidatura avulsa. E fui daí conversar com alguns políticos que eu conhecia, de alguns partidos que... era a época da Lava Jato, o comecinho da Lava Jato, que estava colocando todos os partidos no mesmo saco, né? E gente presa do PT, do PMDB, do PSDB e tal. Mesmo tendo tantos partidos aí, estavam tudo quase no mesmo saco. E aí eu pensei, bom, eu não quero nenhum desses partidos, né? Não quero PT, não quero PSDB. Num outro momento da minha vida, até possivelmente eu me interessasse pelo PSDB, né? Mas ali naquele momento da Lava Jato já estava... As impressões digitais do PSDB estavam muita falcatrua. E aí eu tinha a opção do Podemos, que era o Álvaro Dias, que estava meio que fundando. O PV, na verdade era o PV, né, onde o Álvaro Dias era o senador, mas aí o Álvaro saiu do PV para o Podemos. E o PPS, que era um outro partido também, que não tinha BOs na CPI. E além dos partidos de esquerda, mas eu não me considero um cara de esquerda, assim, para ir para PSOL, essas coisas todas. E aí, PCdoB. E aí procurei, PCdoB também não, PCO. E aí eu procurei o Cidadania, conversei com o Rubens Bueno, ele me recebeu na casa dele, eu falei para ele, Rubens, queria saber com você aí se teria interesse do partido, que eu saísse candidato. Ele falou, puxa, você me pegou de surpresa, seria uma honra ter você no partido, enfim e tal. Mas eu não decidi nada naquele momento. E depois, aí a gente tinha até abril para fazer a filiação, né, até 30 de abril. Eu acabei entrando no Cidadania, hoje é Cidadania, né? Acabei entrando no PPS e disputei a eleição. Dos 38 vereadores, eu fui o 27º mais votado, mas faltou voto para fazer a segunda cadeira. Daí eu fiquei como suplente do Hélio Virbisky, que fez a primeira. E o Hélio ficou de 2017, 18, e em 19 o Ratinho o convidou para ser secretário estadual de esporte, ou similar a isso. Daí ele saiu e eu entrei na vaga dele em 2019. Legal. Quer dizer, eu fiz meio mandato como vereador, como suplente, e depois, em 2020, eu consegui me eleger. E os desafios de vereador? Como tem sido? Então, eu diria para você o seguinte, é muito legal a função.
o trabalho político que você faz como vereador é muito bacana. As funções do vereador, né, digamos, constitucionalmente falando, seria fiscalizar o executivo e criar leis. Isso seria o que, se o vereador fizesse isso, estaria ótimo, estaria cumprindo sua função. Criar leis é muito difícil. Aprovação e tudo mais. Até porque tudo já foi criado, né? É muito difícil você vir com um projeto que vá mexer com a vida das pessoas positivamente. É muito difícil você ser original nesse sentido. Até tem algumas ideias aí que a gente vai trabalhar. Já trabalhei no mandato passado, daí parei por causa de talvez um erro de tramitação, mas a gente vai voltar com essas ideias aí agora no segundo semestre. Então tem a primeira coisa, você não tem tantos projetos de lei assim para aprovar, e ainda mais que são 38 vereadores em 120 sessões por ano, né? Imagina quantas cabeças e quantas ideias não daria, né, não surgiriam daí. Então é muito difícil nesse sentido. O segundo é que a competência do vereador também não é... muitas ideias que você tem não são do legislativo e sim do executivo. Entendi. Você não pode tocar as ideias porque é competência do prefeito. E aí sobra para você fiscalizar, né? Mas eu acho que a própria tecnologia hoje te coloca quase como as coisas têm que fechar, né? São os buracos que vão fechando. É muito difícil você fraudar hoje alguma coisa, só se tiver um esquema mesmo criminoso. Eu não acredito que a gente tenha nada nesse sentido aqui. E aí eu coloquei no meu mandato o seguinte, que as pessoas ligam sempre para você para pedir, né? Aí pedir asfalto na rua, pedir troca de lâmpada, pedir regularização, ponte, corte de árvores, esse tipo de coisa. Bom, isso não é exatamente a função de um vereador. Todas as pessoas que ligam para o gabinete pedindo qualquer coisa, a gente atende. Atende, encaminha, conversa, se for o caso chama no gabinete, se for o caso a gente vai no local. E esse tem sido um trabalho, a gente faz um acompanhamento muito personalizado de todas as demandas, né? E muitas têm a ver com o nosso trabalho. A última que a gente foi ver aí é a gente tem o WhatsApp do gabinete, né, que é um telefone que as pessoas conseguem falar comigo, se não na hora, mas pelo menos uma vez por dia eu entro no WhatsApp ou algum assessor tá conectado a ele. Mandou uma foto num cruzamento de linha de trem que tem aqui em Curitiba, no bairro Cajuru. Em 3 semanas morreram 2 pessoas. Acho que eu sei qual lugar que tem bastante acidente, não é esse? Tem, que tinha, na verdade, talvez. bastante acidente. Ele teve 4 acidentes em 1 ano. Isso é bastante, né? No mesmo ponto. No mesmo ponto. Né? E 2 pessoas morreram nesses acidentes. Um foi um ônibus que foi carregado. Empresa, né? Caiu em cima de uma casa, inclusive. Daí o outro foi um carro, ele pegou um carro, morreu o motorista e o passageiro, que era o filho dele, conseguiu sair do carro. Um motoqueiro também morreu, aí o motoqueiro já foi no ano passado. Mas enfim, é um ponto realmente perigoso. Então nós fomos lá, tiramos foto, fizemos uma fala na Câmara e tudo mais. E agora no segundo semestre a gente vai atrás da empresa, vai atrás do Ministério Público, porque daí sim a gente pode pensar numa legislação para atender esse problema específico, né? Mas é assim, a gente vai nas demandas que surgem no gabinete. E qual é a proposta, ou talvez o que dá para ser feito em uma situação dessa, Erivelto? Porque tirar o trem não vai dar. Não. Passar o trem em que horas? E eu tenho o meu passado, né, como ferroviário. Já sabe muito bem. E eu lembro que quando eu estava na rede ferroviária, nós tínhamos uma campanha que era: você pode parar, o trem nem sempre, né? Você chega na frente de um trilho de trem. Se você para, o trem passa. Se você passa, o trem vai passar também. E para você parar um trem, vão 40, 50 metros, pelo menos, né? Mesmo que o maquinista está ali, você está a 3 metros do trem, ele não vai pisar e não vai parar. Um carro já leva 10 metros, 10, 20 metros para parar, imagina um trem. Então, o que a gente vai propor é melhorar a sinalização no local, propor para a prefeitura, aí tem que ter tanto a sinalização vertical quanto horizontal, tanto da prefeitura quanto da empresa, que é a Rumo, né? Isso, que agora assumiu após a LL, né? É muito melhor Rumo, porque eu não conseguia falar ALL, é difícil. Um trabalho. E a gente vai conversar com eles, inclusive tem outros vereadores ali da região também que
Estão aí, João, que resolveram entrar nessa mobilização. Então a gente vai trabalhar nesse sentido, né? Então é isso, assim, em termos de política, a gente tenta, as minhas propostas, as minhas preocupações são a gente dar um caminho aí para, se não resolver, pelo menos minimizar a situação de moradia de rua em Curitiba, que tá Isso que eu ia perguntar. Virou aumentou muito, né, nos últimos 2 anos, a pandemia levou mais gente para a rua. Somos o terceiro no Brasil aí, né, em população aí de rua, a gente né? não dá para saber exatamente quantos tem, mas a gente sabe que tem muito. Que é bastante, né? Então, temos uma frente na Câmara Municipal para tratar desse assunto, mas não me vem vem até uma solução, que é uma solução para você trabalhar em conjunto com FIEP, FAEP, igrejas, ONGs, governos, para você tirar essas pessoas, capacitar essas pessoas de novo, tratar essas pessoas que muitos são alcoolistas ou são drogados, enfim. Tem aquela questão, Erivelto, claro que também não posso dizer de todos, mas eles querem sair dali? Eu acho que não é nem uma questão de querer, é uma questão... as pessoas elas estão numa situação tão ruim. Se você pega um morador de rua, desça ali a Dr. Muricy, eu não sei se isso aqui vai para o Brasil inteiro, né? Mas aqui em Curitiba. Desça a Dr. Muricy às 6h30, 7 horas da manhã. Você vai encontrar ali, uma quadra antes da 15, ali entre o Banco do Brasil, você vai encontrar 2 pessoas ali. Todos os dias elas estão ali muito bêbadas, não conseguem falar o próprio nome. Se você perguntar se elas querem ficar ali, elas vão dizer eu quero ficar. Mas elas não têm consciência do que elas estão dizendo, né? Claro, as pessoas vão dizer, não, cada um vive da maneira que quer e fica onde quer. Sinceramente, eu acho que as pessoas não querem ficar na rua. Elas vão para a rua por causa de uma desilusão, principalmente por causa da droga, né? Sim. Mas vão para a rua por outros motivos, por causa de desilusão, por causa de briga com o pai, com a mãe e o álcool, né? Que são droga e álcool são os dois maiores problemas. Mas existem as outras questões também. Pessoas que são enjeitadas pela família, pessoa que está meio pinel, enfim. E, inclusive, eu já peguei ônibus, inclusive, com um morador de rua, que era uma pessoa com uma doença mental, né? Uma pessoa que não consegue concatenar as ideias. Então, assim, se a pessoa quer ficar na rua, fique na rua, mas em que condição que essa pessoa está fazendo esse juízo de valor? Sim. Né? Então, por isso que eu digo, tira a pessoa da rua, dá um banho, dá uma alimentação, dá um tratamento, melhora, deixa ela 2 ou 3 meses num lugar e pergunta se ela quer voltar para a rua. Normalmente ela não quer, ela pode até voltar, mas eu acho que ela não quer ir para a rua. Para mim, rua é algo extremo para você fazer. Mas, enfim, a gente tem esse trabalho, né, que quase como dar murro em ponta de faca, mas é uma coisa que a gente insiste. E tem uma proposta agora que nós vamos tocar no segundo semestre, já é uma coisa que surgiu lá em 2019, mas que não consegui caminhar, que é pelo menos colocar isso na mídia para as pessoas conhecerem a proposta. É você transformar o transporte público de Curitiba em tarifa zero. Legal. Muito bom. Ninguém paga mais, nós não vamos pagar nada, como diz o Titãs, ou Raul Seixas. Como fazer isso? As empresas vão quebrar, não vão receber nada? Não, as empresas vão receber o que elas recebem hoje. Entendi. O cálculo que é feito da passagem, elas vão receber o dinheiro exatamente da mesma maneira. O que vai mudar é a forma de você pagar as empresas. Quem vai pagar as empresas? Entendi. Né? Talvez num outro momento a gente possa até detalhar isso de uma outra maneira, porque tem muitos benefícios, claro que tem muitos pontos, muitas objeções e muitos pontos que você tem que corrigir. Sim. Mas basicamente você paga o que seria o valor do Vale Transporte, o empregador deposita num fundo em função do valor da passagem. Então é uma coisa mais ou menos assim. Cairia o valor da contribuição do patrão e pagaria a conta, a conta seria paga, então não precisaria cobrar mais a passagem. Existem vários exemplos, várias cidades no mundo que já têm esse sistema. Foi legal. No Brasil isso começou a ser discutido aí há uns 4, 5 anos, mas não caminhou. E a gente vai ver o que conseguimos fazer aí com a nosso humilde mandato. Muito bom. E me diz uma coisa, Erivelto, as empresas de ônibus, como eles veem isso? Para eles assim é legal? Não, eu não conversei com a empresa de ônibus ainda. Não tem essa visão ainda. Mas a empresa de ônibus digamos assim, ela só vai receber o cheque. Entendi. As empresas hoje recebem em torno de 72 a 80 milhões de reais por mês pelo serviço.
É o que custa, que custa não, é o que a prefeitura paga por mês. Aí dá o custo do transporte, mais o lucro, mais tudo. Então vamos chutar 80 milhões de reais por mês. As empresas vão continuar recebendo 80 milhões de reais por mês. Então, claro, também não posso dizer como empresa, a Urbis, por exemplo, ou outras, né? Na realidade, enfim, dizendo de empresas que são responsáveis pelo transporte público. Então eles não vão poder usar de argumento, por exemplo, nós vamos ter que cortar funcionários, vamos ter que mandar embora porque agora não, vai ser diferente. Não, porque a planilha ela vai ser calculada. Claro que a planilha também precisa dar uma mexida, né? Passar essa planilha limpo, como dizem alguns aí, atualizar, porque algumas coisas não devem ser cobradas. E isso foi feito, inclusive, em Araucária, município aqui da região metropolitana. Eles enxugaram a planilha, a passagem em Araucária hoje é R$ 2,50. Que legal, nossa, bem diferente. Óbvio que não dá para comparar os sistemas, né? A Araucária tem 50, 60 ônibus, Curitiba tem muitos. Acho que são mais de 1.200 linhas, enfim. Mas dá para usar de o conceito, sim, você pode alguns itens, né, que você cobrava anteriormente que não se cobra mais. Entendi. Voltando nessa parte dos moradores de rua, eu não sei se a população ela tem algum dedo muito grande nas pessoas estarem onde elas estão pelo incentivo. Tem alguma coisa que a população, nós, pessoas, podemos fazer para tentar ajudar quem está na rua? Porque, como você falou, as pessoas não têm a consciência do que elas estão passando, e eu acredito muito nisso, porque a partir do momento que você tem consciência, você não quer ficar passando frio e fome na rua. Sim. Eu já passei uma noite, não foi exatamente na rua, mas foi numa estação de trem, que eu dormi num banco numa estação de metrô, de trem, na verdade. Eu tive que dormir, foram 4 horas ali. Mas não no estádio. Hã? Não no estádio. Não, foi agora em 2008, acho que foi. Depois eu conto a história. As minhas histórias de viagem. Mas eu acho que tem sim. E tem muita gente que ajuda, né? Por exemplo, como é que as pessoas ajudam? A Cozinha Solidária, o Restaurante Solidário, um projeto que a prefeitura montou aí nos últimos meses com ONGs. A prefeitura deu espaço, as ONGs levam a comida. Então as pessoas, em vez de as ONGs entregarem a comida para o morador de rua na rua, eles comem num restaurante. Já tem 3 ou 4 restaurantes que a prefeitura montou. Que legal. Não é um restaurante onde a comida é preparada, ela só é entregue ali. Entendi. A pessoa tem a mesa para comer, tem o banheiro, hoje, né, tem o álcool, tem sabonete para fazer higiene, enfim. E aí muitas das pessoas que antes comiam na rua preferem comer no restaurante. Quer dizer, já é alguma coisa para você socializar a pessoa, mostrar alguma coisa boa para ela. E por outro lado também tem aqueles, né? Quando a guarda municipal vai tirar o morador da rua, tem aquele cara que chega com o celular e diz: olha aqui o que a guarda municipal está fazendo, está obrigando a pessoa a sair. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, se essa pessoa que faz isso está realmente ajudando o morador de rua, ou se está incentivando a pessoa a continuar numa situação que é uma situação deplorável. Mas, enfim. Tem em tudo que a gente, né? Mas você acha que a não doação seria uma solução também? Porque o que eu vejo... É impossível você não fazer a doação, né? Porque você não faz, mas aí eu faço, ele faz. Mas eu já dei muito dinheiro para morador de rua. Até ver casos de pessoas se aproveitando, vamos dizer assim. E não tem o que fazer, tem. E eu comecei a entender, estudar mais até os projetos sociais e comecei a ver também que a questão de você dar o dinheiro é um incentivo para você estar mais piorando a vida da pessoa do que ajudando ela propriamente dita. É que tem uma coisa também, nem todo morador de rua pede dinheiro, né? Tem muito que pede comida. A gente teve um levantamento já feito na prefeitura de que em algumas regiões, o morador de rua tem 8 refeições por dia. Caramba, come bem? Teoricamente sim. Então se a pessoa só está ali para comer e para, sei lá, o cara não tem mais objetivo na vida. Ele não quer dinheiro, ele não quer comprar nada para ele, não precisa. Então ele toca ali. Então é muito complicado essa situação, ajudar ou não ajudar. De vez em quando eu dou alguma coisa para depende muito como bate em você, né? Depende muito como bate as pessoas, às vezes, a história que a pessoa conta, às vezes você acredita, às vezes não. Então, sei lá. Tudo depende, né? Ainda eu acho que temos que caminhar muito ainda nesse sentido. Voltando para o assunto de jornalismo, Erivelto, te perguntar assim agora do jornalismo de hoje em dia, né? Tu acha que, porque sempre foi comentado como o quarto poder, né, o jornalismo.
Você vê que ele ainda é o quarto poder ou ele entrega assim, um jornalismo muito parcial para algumas partes, deixa de entregar para todo mundo? Eu acho que o jornalismo já não é mais o quarto poder, se a gente colocar a internet não como jornalismo, né? Talvez a internet hoje tenha um poder, seja o quarto poder e o jornalismo em quinto, se a gente colocar a internet como uma atividade, porque mudou completamente, né? As relações familiares, as relações pessoais, as relações políticas. Nós estamos aqui na internet, né? Vocês aqui estão com uma ferramenta que vocês estão usando nessa conversa. Essa ferramenta começou a se popularizar em 2010, né? E a sensação que nós temos aqui, isso sempre existiu? Não, isso nem sempre existiu. Mas permite que você converse comigo que estou aqui, mas vocês poderiam, de repente, querer conversar com alguém que está na Itália. Sim. Se você tiver uma boa rede de comunicação, você conversa com a pessoa ao vivo também, ela live, vocês aqui, mas você conversa com uma pessoa na Itália sobre o assunto que você quiser, enfim. Então isso tudo, eu fiz isso inclusive muito no começo da pandemia, conversei com uma amiga minha em Portugal, uma amiga minha na Alemanha, outra no Japão, e fiz várias conversas nesse sentido. Então, essa questão do poder é algo que talvez a internet tenha mudado. A gente deve colocar que temos os 3 poderes constituídos, né? A internet e a imprensa, né? E aí, quando eu digo imprensa, eu quero dizer a imprensa ainda que existe oficial, né? Porque a gente hoje tem a imprensa oficial e tem a imprensa informal, ou a imprensa livre, ou outro nome qualquer que você queira dar. Mas, enfim, tem a sua importância, evidentemente que tem. Então, ele tem essa responsabilidade. Sim, eu acho que sim. Esse jornalismo, assim, para você agora nunca mais, assim, agora os planos são outros, eu digo que eu nunca deixei de ser jornalista, né? Nem um minuto da minha vida. Eu tenho alguns projetos, tanto que eu estou fazendo agora mestrado, né, na Universidade Federal, para futuramente, de repente, até dar aula, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu tenho um canal no YouTube, que é um canal... eu criei esse canal depois que eu saí da TV, com uma reflexão que eu fiz ainda quando eu estava na TV. É o canal Brasil de Cor, que eu entrevisto só negros. E eu, na verdade, num momento eu percebi que... né, eu conto essa história sempre. Eu estava na redação e a gente pegou um release do IBGE dizendo que a população negra do Brasil era superior à população branca. Sim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque a primeira visão que você tem, você olha para Curitiba e, não, mas isso não está real. Mas aí também tem as divisões, né? Mais para o Nordeste tem mais para o Sul tem menos. Mas aí eu comecei a pensar, puxa, independentemente disso, 50% da população brasileira é negra. E onde é que estão os negros na televisão? Né? Onde é que estão os negros no jornalismo, nas novelas e tal? Melhorou muito, não dá para dizer que nada aconteceu, melhorou muito nos últimos anos. Mas ainda assim é uma presença quase invisível. E aí até o meu trabalho da faculdade ele vai tratar disso. Né? Por que tem esse... não é um apagamento, mas por que não aparece proporcionalmente à população? Tem vários fatores que corroboram para isso, mas também tem alguns fatores que não tem como você consertar a curto prazo, mas muitos você pode consertar a curtíssimo prazo. Né? Então tem esse canal que chama Brasil de Cor. Eu já tenho lá em torno de 60 entrevistas. Eu comecei fazendo com pessoas aqui de Curitiba e tal. Aí depois eu fui um período para a minha esposa de Porto Alegre, eu fui para lá, daí peguei algumas pessoas lá de Porto Alegre também. Depois eu fui para São Paulo, entrevistei algumas pessoas em São Paulo e foi crescendo o canal. Legal. Em 2019 a TV Evangelizar gostou da proposta e eu gravei 9 programas na TV Evangelizar. E agora esse ano eles fizeram um contato de novo, talvez a gente faça mais uma nova temporada com eles. Mas ainda o projeto não é como eu gostaria que ele fosse, até porque eu não tenho tempo para me dedicar a ele em função do trabalho, né, da Câmara também, da faculdade, da música e outras coisas. Conta mais sobre essa parte de música. Então, tem a música eu diria para vocês que se eu tivesse nascido em São Paulo, eu seria o nono Titã. Legal.
que eu gosto muito de música desde que eu era bebezinho, assim, desde que eu era criança. Eu cantava usando o cabo do... Não sei se vocês conhecem escovão, mas era um negócio que a gente passava no chão. Usava o cabo como microfone, a vassoura como guitarra e brincava tal, de música e tal. Aí com 10 anos eu ganhei um violão, comecei a tocar violão sozinho, enfim. E com 14, 15 anos eu entrei em grupo de jovens. E daí comecei a cantar com o pessoal, assim e tal. E aí fui né, aprimorando. E eu entrei num grupo que se chama Deaco, que eu fazia animação desse grupo, né? Tocava nas músicas, enfim. E do Deaco a gente acabou montando uma banda que se chama Som na Chapa. Essa banda foi montada no ano 2000, 2001, por aí, 2001. Tá, a gente tá com 20 anos agora. Ativa, então. A banda era um sexteto que hoje é um quarteto, mas ainda a banda existe. A gente brinca que é a banda que mais ensaia no Brasil, né? Porque nós temos ensaio toda semana. Que legal. Já tocamos em lugares muito legais, já fizemos show em teatro, já fizemos shows em Você bares. é vocal? Eu canto um pouco e toco... Quer dizer, eu canto mais ou menos e toco baixo pior do que canto. Então é mais cantar. Mas eu acho que é o desejo de... Porque eu nunca consegui me dedicar também à música como eu gostaria, né? Tive algumas oportunidades, mas aí aqueles momentos que você diz não para uma coisa e sim para outra. Até quando eu estava no comecinho da faculdade. Poderia até ter optado pela música, mas não sei se teria sido uma boa. Mas é uma das minhas grandes paixões é a música. Assim, se eu tivesse que escolher o que você gostaria hoje para você ganhar a sua vida trabalhando com isso, talvez fosse a música. Né? E hoje é mais a parte de hobby? É um hobby que a gente leva a sério, né? Daí a gente tem, nós somos uma banda super bem estruturada. Legal, a gente tem uma banda mesmo. um estúdio, tem uns instrumentos legais, enfim. E eu tava falando da história da Alemanha, né? Eu fui para a Alemanha, deve ter sido em 2008, meu filho era pequeno ainda. E aí eu comprei um baixo lá em Berlim, não, em Hamburgo. Comprei um baixo lá que eu encontrei, achei bonito, um preço bom, comprei. Só que eu ia de Hamburgo para Amsterdã. E quem conhece a Alemanha sabe que os horários lá são... O trem é para sair 11h09, sai 11h09 mesmo. Um ponto mesmo. E eu tava com a minha mochila, o baixo dentro do case, e mais umas sacolas, aquela coisa que a gente vai acumulando em viagem. Né? E eu cheguei na estação, vamos imaginar que eu cheguei às 10 e às 10h05 saía o trem, né? O outro trem. Só que eu cheguei na estação por baixo e o trem estava em cima. Eu falei, putz, grila, e era o outro lado, tinha que atravessar e tal. Daí eu dei uma corridinha e tal, mas eu não conseguia correr como eu precisava. Quando eu cheguei no andar, o trem tinha saído. E aí o próximo seria só às 4h. Daí eu tive que me arrumar ali, né? Deitei no banco e fiquei ali. E assim, a sensação de você dormir num banco, de você dormir... E não estava nem desprotegido, né? Que estava na estação de trem ali, tinha mais gente dormindo ali, enfim. Mas é terrível. Então, essa ideia de que você deitar Imagina você tá no teu dia, você deita na calçada, sem proteção nenhuma, às vezes nem se cobre, e para dormir ali. É uma coisa muito ruim. Por tudo pode acontecer, né? Em sã consciência, você não faz isso. Não, eu concordo. É verdade. Posso? Por favor. Voltando ao teu tema do seu canal. Eu pergunto porque eu sou mulher e eu faço essa pergunta para todas as mulheres. Se você não quiser responder, não precisa. Mas pelo fato de você ser negro, eu de verdade, eu não entendo preconceito, mas é por eu ser como eu sou. Como que você viu isso na sua vida, se você não se importar de falar? Porque eu gosto que as pessoas falem, porque a gente acha uma coisa, eu abomino preconceito de qualquer forma, mas eu nunca vou saber o que você sente, o que um gay sente, eu só sei o que uma mulher sente. O famoso lugar de fala? Exatamente, esse é o lugar de então, fala. eu digo assim, preconceito no Brasil existe? Existe e tal. Eu já fui vítima de preconceito? Talvez, possivelmente, mas eu... Parafraseando o presidente, estou andando, não de uma maneira tão pejorativa, mas eu nunca parei para... O cara me chamou, na infância principalmente, né, você perguntou a primeira pergunta como foi a minha infância. Na minha infância eu era, como é que me chamavam? Tizil, né, que é aquele passarinho negro, me chamavam de Tizil, meu irmão também. Aí eu chamava o gordinho de banha, o outro era o caolho, o outro era o... E assim a gente
brigava, saía no tapa às vezes e tal. Como No dia todo seguinte mundo. estava todo mundo lá brincando. Sim. Né? Isso foi até os 10, 11 anos e depois disso eu nunca, o cara me chamou de alguma coisa, eu nunca parei, nunca fui tirar satisfação com ninguém que aconteceu isso. Existe a história do nome do canal, por que ele se chama Brasil de Cor, porque aconteceu um episódio, quando eu era repórter ainda da TV Paranaense, bem no comecinho, acho que em 88, por aí, eu fui fazer uma reportagem com o diretor do Hospital Evangélico. E ele era uma reportagem que denunciava, eu acho, se a memória não me falha, era uma cobrança dupla. O hospital cobrava da prefeitura e cobrava do governo o mesmo procedimento. E aí eu fui falar com o diretor e tal, e o diretor disse que não tinha esse detalhe, beleza. Só que a gente tinha os documentos que comprovavam, ele gravava a entrevista e depois na sequência dizia, mas veja esses documentos, eles provam e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. No dia seguinte, ou na semana seguinte, a Câmara Municipal chamou o diretor do hospital lá para dar esclarecimentos e tal. E ele começou a dizer assim, eu não sou mentiroso e me chamaram de mentiroso. Um repórter de cor do Canal 12 esteve aqui e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí o meu chefe, que era o Marcos Batista, ele perguntou, você quer, porque a Tribuna publicou esse texto, né? Aí, olha o que o médico está dizendo aqui de você quer que a gente tome alguma providência e tal? Isso aqui é racismo e tal. Eu falei, Marcos, imagina, não vou me preocupar com isso, deixa rolar, né? Não aconteceu nada. E aí, nesse dia que ele estava na Câmara, chegou o Narciso Assunção, o repórter que eu falei no começo, que é parecido comigo, só que bem mais alto. E o médico foi para cima dele achando que ele fosse eu. Olha só. E chamou ele de vagabundo e tal, aquela coisa toda. Mas acabou por aí. É o único episódio que eu, tipo assim, que se eu posso dizer alguma coisa que foi um episódio de racismo, que poderia ter dado mais barulho, foi esse. Agora, fora isso, eu nunca tive nenhum problema. Nunca tive. Se alguém já me rejeitou por eu ser negro, lamento. Não viu? Só lamento, né? E claro, me chamam de negro, de neguinho e tal, preto. Né? Tem um amigo meu que só me chama de preto. E não vejo problema nenhum nesse sentido, assim. Então, eu acho que levo a minha vida dessa forma. A minha esposa é branca, eu nunca tive namorada negra, né? Nunca namorei muito também, mas enfim. Mas eu nunca tive namorada negra, até porque não convivi, né, com negros. A minha mãe, ela foi criada por uma família de brancos, tinha tipo 13, 14 irmãos, e muitos moravam aqui, então tinha muitos primos brancos, convivia com eles numa boa. E a família do meu pai não tinha, aqui em Curitiba não tinha criança ou ninguém com a minha idade, então convivia com as minhas tias, enfim. Então eu não convivi com negros. Os primeiros negros que eu fui encontrar, acho que já foi perto, quando eu estava no estadual, na 8ª série, e depois na faculdade tinha uma ou duas negras, e assim, e sempre foi assim, um ou dois, e na Câmara também um ou dois, e assim vai, né? Claro que eu acho que se a gente for pegar o Brasil, a virada que nós tivemos do século XX para o século XXI, as coisas mudaram de uma maneira muito radical. Primeiro, porque o negro talvez tenha se flagrado, né? Pô, como eu falei, eu reconheço que tem o preconceito e que muita gente sofre, né? Muita gente é humilhada e pior é que os humilhadores também resolveram sair do armário, né? Então, a gente tem hoje uma sociedade num conflito muito maior. A discussão hoje é muito mais intensa. E, claro, isso aconteceu basicamente, fundamentalmente, por causa da internet. Né? A internet hoje você tem tudo lá, né? Todos os canais, todo tipo de informação, de impressão. Você comentou... Pode concluir. Não, é isso. Você comentou, citou a tua infância, né? Dessas questões de brincadeiras, porque também eu passei por isso, acho que a Ju também passou, né? A nossa infância aí como, né? Normal de todo mundo. Você devia ser a magrela, sei lá. Não, eu era gordinha quando eu era nova. Quando eu era nova, eu era gordinha, me zoavam por isso. A gente sempre Olha, me transformei aí, gente. A gente sempre teve essas brincadeiras assim, né? Pelo que eu vejo, foi natural e também isso não foi um problema pra nós. A gente era gordinho, a gente sempre brincou com todo mundo. Parece que hoje tudo tá tão delicado, não dizendo que não dá pra falar, mas parece assim que as crianças não têm essa
Parece que não acontece isso como acontecia com a gente na nossa época de crianças, assim. O mundo mudou muito, né? Então é óbvio que você não pode tratar eu me lembro muito bem disso, eu devia ter uns 14, 15 anos. O Doca Street, que matou a mulher por defesa da honra. Isso tinha no Código Penal. O marido tinha, não que ele tinha o direito, mas se ele matasse a mulher para defender a honra, ele tinha a pena dele era reduzida. Quer dizer, imagina, isso anos 70. Agora, querendo ou não, mas é que hoje isso é feminicídio, quer dizer, mudou o nome, mudou a abordagem, enfim. Mas naquela época não, discutia-se, não, mas a mulher, veja bem, a mulher traiu o marido, veja que ele tinha motivo para matar, né? Então isso, é óbvio que se a gente pensa nisso hoje, é bárbaro, mas todas as mudanças que acontecerem e vão continuar acontecendo, vai chegar um momento que nós vamos ter que ter uma outra revolução, uma outra discussão para, nós precisamos ajustar a nossa linguagem aqui, né? Mas você acha que a entonação que a pessoa usa também para, por exemplo, te chamar de preto, para me chamar de polaco, para chamar o Xandão de gordinho, você não acha que a entonação que a pessoa usa, ela faz diferença? Porque às vezes a pessoa pejorativa, né? Faz. Às vezes a pessoa não fala por maldade. Faz diferença, mas é que eu acho que hoje em dia a intenção hoje não está valendo, está valendo o termo. O que diz, né? Está valendo o termo. Tanto que tem um monte de termo que, né, às vezes usam em alguns grupos muito restritos de WhatsApp, mas em conversa... E a outra coisa, o próprio humor, né? Quem vê hoje, por exemplo, o programa dos Trapalhões, eu, por exemplo, vejo e não acho graça nenhuma. O meu pai ria muito com os Trapalhões, ria assim de gargalhada, né? Ria de chorar, eu também choro fácil quando dou risada. Quer dizer, você vê um programa desse hoje, ele é quase vergonhoso para você ver, você fica com vergonha alheia. Mas não, quando ele foi produzido, a sociedade daquela época compreendia aquilo como algo engraçado. E aí talvez você tenha que pensar, mas a sociedade da época também estava errada, né? Mas é da época, o que você vai fazer? Vai mudar o que aconteceu 30 anos atrás? Não, o Didi vai ter que regravar todos os programas Trapalhões. Não, vai ter que procurar o Mussum agora. O registro está feito, né? Sim. E passou aquilo, então isso deve ser usado como documento histórico. E eu acho que nós estamos passando hoje pela mesma situação. Talvez daqui 20, 30 anos, quem estiver aqui, vocês vão estar aqui com certeza, vocês vão repensar, puxa, lembra aquela entrevista que a gente fez com o Erivelto aquela vez, que ele falou aquilo? Hoje já não é mais assim, né? Talvez até volte, sei lá, alguma coisa do século XX, sei lá, né? A sociedade é algo em mutação constante. Verdade. Né? E qual humor que você gosta normalmente, assim, que te atrai com o humor? De humor, assim, eu gosto mais de stand-up comedy hoje, gosto bastante. Assim. Curitiba é uma potência. Mas alguns stand-ups, assim, eu gostava muito do Porta dos Fundos, né? E eu peguei uma não é que eu não gosto mais, eu parei de ver. Eu peguei uma implicância com o Porta dos Fundos por causa daquele programa que eles fizeram de Natal do ano passado, retrasado. Muita gente deixou, eu não consegui assistir. E assim, eu entendo o Fábio, eu gostava, também o Fábio é outro, que eu gosto dele, mas também parei de ver. Né? Tem tanta coisa para ver, então dei férias para ele. Dá espaço para os outros também. Né? Ele abriu espaço para que eu visse outros. Eu acho que a atitude deles, não de ter feito o programa, todo mundo tem direito de fazer uma coisa certa, uma coisa errada. Mas eu acho que a atitude deles foi arrogante no momento em que eles foram questionados. Entendi. Entendeu? Então eu falei, mas para que eles não precisam ser arrogantes, né? Eles são o maior canal de humor do Brasil e tal. Eu falei, quer saber, vou dar um tempo aí. E faz um ano e meio mais ou menos que eu não vejo o Porta dos Fundos. E é engraçado, né? Porque quando você para de ver, você fica uns 2, 3 meses, não aparece mais nada de Porta dos Fundos na minha timeline em lugar nenhum. Né? Olha só. Ela é trocada por outras coisas. Então isso também é outra mudança legal, né, da internet, os algoritmos, né, que de certa maneira, né, te colocam em assuntos de interesse. Legal. E outro projeto que você tem também, Erivelto, que é o Sobre Quase Tudo. Pode explicar pra gente? Sobre Quase Tudo é a minha empresa, que eu abri em 2015, né? É Sobre Quase Tudo, comunicação e arte, né? Que é para trabalhar com as duas coisas. Então é uma empresa que, digamos que ela esteve ativa durante 2 anos, mais ou menos, né? 2015 e 2016. 2015, 2016, 2017 e 2018, né? Os anos que mais ou menos eu trabalhei com ela. Eu fiz media training, fiz
palestras, dei muitas palestras, fiz muitos eventos também, é uma empresa mais de fazer evento, mas é uma MEI, né, que dava um ganho não muito baixo, mas também não muito alto para as minhas necessidades, e nem sempre também, né. E no ano passado, nós colocamos um projeto de pé bem bacana, com a empresa e mais um outro amigo. Nós colocamos uma rádio em Santa Catarina, era uma rádio, uma rede Barriga Verde, que nós criamos um jornal para eles, um jornal que é transmitido todos os dias ao meio-dia pela internet. Legal. Então nós começamos do zero, fizemos a capacitação do pessoal, explicamos como fazer, estudamos várias formas, enfim. Se vocês procurarem na internet ao meio-dia, chama-se RBV Notícias, Rede Barriga Verde Notícias. Não é um projeto que a gente não chegou a terminar, o projeto ele não é como nós queríamos que fosse feito. Mas é sempre assim, né? Você começa um projeto, chega um momento que o dono diz, olha, não tem mais dinheiro para a gente continuar. Infelizmente parou, mas se um dia ele quiser continuar de onde a gente está, nós podemos dar uma chance. E até, agora eu não tenho certeza disso, mas quando ele foi criado, no ano passado, era o único jornal em rede estadual, que você tinha, com essa cobertura que você tinha no Brasil, fora os jornais de São Paulo, da Jovem Pan, da Band e tal, e da Globo, né, no Rio de Janeiro. Mas foi o primeiro que a gente descobriu, assim, isso em 2019, 2020, né. Então foi um projeto bem bacana, assim, que é o último, digamos, a minha última realização no jornalismo, e depois, agora tem a questão dos livros, né, que eu falei com vocês antes. Legal, legal. Herivelton, o nosso tempo ele tá quase acabando. Tem algum recado ou alguma palavra que você queira deixar, compondo tudo isso que a gente conversou até agora para os nossos pinhãozinhos que estão assistindo? Então, eu creio que o melhor, não o ensinamento, mas o melhor que eu posso dizer para vocês é movam-se, né? Se mova, porque eu comecei a trabalhar na época da máquina de escrever, fazer um barulhão. Eu fiz curso de datilografia no Senac para aprender a digitar mais rápido e tal. Em determinado momento a máquina de escrever sumiu, a máquina passou a ser elétrica, eu me adaptei à máquina elétrica. Aí sumiu a máquina elétrica, veio o computador, eu me adaptei ao teclado do computador. Aí sumiu o telefone discado, veio o celular, você também vai se adaptando. Então eu acho que a vida é uma questão de adaptação, né? Se eu continuasse hoje dizendo, não, eu não vou usar teclado de computador, aliás, nem computador hoje mais, né? Hoje já é o teclado do Samsung, que eu escrevo assim, as pessoas dizem, o que você está fazendo, né? Já vi, as pessoas não sabem nem usar, né? Cara, que coisa doida isso. Mas é o que tem, né? Eu só escrevo assim no telefone. O cara fica olhando, o que você está fazendo? Estou escrevendo. E sai mesmo, né? Tudo... Sai. Ele usa a lógica, né, da língua. Então, eu acho que é isso. Mova-se e informe-se, porque o mundo é informação, né? Então, o primeiro livro que eu escrevi chama-se Suba, Corra, Nade, Pedale e Aproveite a Paisagem. A vida, ela pode acabar amanhã, ela pode acabar daqui 5 anos, daqui 10 anos, 20 anos, né? Se você for pensar o que eu vou fazer lá na frente, você vai perder todo o caminho. Então, é uma frase muito batida, enfim, mas o teu objetivo pode não estar no final, ele pode estar no caminho, pode estar no trajeto. Então, acho que é isso, aproveitem a paisagem da vida e toquem em frente, sempre evoluindo com a evolução. Muito bom. Perfeito. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Então é isso, meus pinhãozinhos, espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou. Não esquece de deixar o seu joinha, seguir a gente nas outras redes sociais, compartilhar e se inscrever no canal, porque logo logo tem mais. Muito obrigada, gente. Mais algum recado final que vocês queiram dar? Só agradecimentos a você, Herivelton. Obrigado mesmo pela presença. Imagina. Né? Extremamente importante aqui a tua presença para que esse sonho nosso aí possa continuar. Com certeza. Vou acompanhar vocês, me acompanhem também nas redes sociais. Claro. Quer deixar a tua rede também para o pessoal seguir? Então, eu como sou quase um tiozão da tecnologia, né? A minha principal rede social é o Facebook, que é o facebook.com/eri.oliveira. Entra lá, me segue para eu chegar a 100 mil seguidores logo. Isso aí. Boa. Tá bom? Um abraço. Valeu. Obrigada, gente. Valeu, tchau. Tchau. Até mais.